sejam bem-vindos a mais uma aula de formação para a cidadania. Eu sou o professor Damásio Barreto e hoje o tema da nossa aula será diálogo e a construção de uma cultura de paz. Então, pretende-se falar nessa aula sobre a polarização da sociedade brasileira atual como um problema que envolve tanto condições da política, na religião, no futebol e até mesmo envolvendo programas de televisão. Trataremos sobre os debates atuais na sociedade, sobre a necessidade de empreender o diálogo para solucionar os conflitos e divisões na sociedade brasileira atual. Falaremos também nesse contexto sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que tem como foco a fraternidade e o diálogo. Trataremos sobre ações práticas que buscam valorizar o diálogo e evitar situações de conflito. E também falaremos sobre a construção de uma cultura de paz. Para iniciarmos, vamos tratar sobre a polarização. É interessante entender esse conceito. A polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. Então, esses grupos podem ser torcidas organizadas de futebol, pode ser membros de um partido político, pode ser apoiadores de um determinado personagem de um programa de televisão, enfim. Então, quando não existe diálogo, quando essas pessoas elas não conseguem conversar entre si e apenas discutem, e aí forma o que a gente chama dessa polarização. Viver em uma democracia requer respeito a regras comuns, reconhecimento da legitimidade dos adversários, ou seja, tratá-los como competidores legítimos dentro de uma disputa igualitária, não como inimigos. Também considerar a tolerância e o diálogo. O excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Em uma sociedade concentrada em dois polos radicalizados, os adversários são vistos como inimigos, o diálogo não é incentivado ou mesmo é condenado e transgredir as regras parece justificável. Na sociedade brasileira atual, a gente vê muito isso nas torcidas dos times de futebol. Mas a gente também consegue ver nitidamente casos nas religiões, gente, o que é considerado intolerância religiosa. Nessa cena aí, por exemplo, vocês podem ver que o templo, né, dos cultos aos deuses afro-brasileiros foram destruídos, né? E não somente no caso da cultura afro-brasileira, mas também templos católicos que foram destruídos por pessoas que têm uma concepção religiosa diferenciada. Na política, acho que todo mundo já percebeu, né, a polarização que existe entre esquerda versus direita, né, e os ataques que são constantes nas redes sociais. E, gente, até mesmo em programas de televisão, as torcidas de determinados participantes de programas de televisão que geram polarização e as pessoas começam a discutir e brigar por conta disso. Para comandar bem uma situação de conflito, é essencial que as duas partes saibam se comunicar. A falta de diálogo traz impossibilidade em soluções possíveis para os problemas. Além disso, é fundamental saber ouvir com o coração, pois essa é uma necessidade extrema do ser humano e quase sempre leva a uma resolução de sucesso. Essa frase, gente, foi dita por José Roberto Marx, que é um dos grandes nomes hoje do ramo empresarial, que trabalha essa condição aí das questões de conflito. Sabemos que é com o diálogo que crianças aprendem a defender os seus pontos de vista, ouvir e considerar o ponto de vista do outro e reformular as suas convicções. Dialogar não é uma habilidade inata,
Diálogo não surge do nada. É preciso criar um ambiente favorável para que ele apareça e cresça. Essa é uma frase, gente, da Flávia Vivaldi, que é uma grande teórica de educação da atualidade. E podemos dizer mais que o diálogo ele é uma conversa durante a qual os interlocutores interagindo um com o outro trocam argumentos com vistas a chegar a um acordo fundamentado. O acordo é a condição e ao mesmo tempo o fim do diálogo. Condição porque só existe o diálogo se os interlocutores renunciarem à violência e se submeterem à exigência da verdade. Então, o diálogo é a cura para esses conflitos gerados pelas polarizações que nós vivemos na sociedade atual. Vamos ver alguns exemplos práticos de como acontece essa situação que transgridem as condições do diálogo e passam à intolerância. No caso aqui, eu estou com uma página do Fortaleza Ordinária e aí eles lançaram uma notícia. Covid-19, hospital é autuado por enviar amostras de coronavírus por entregador de aplicativo. Veja que é uma notícia bem comum, bem simples, que teoricamente não deveria ter uma polarização. Mas veja que, no caso, as pessoas elas têm opiniões contrárias e o que representa diálogo seria o quê? A exposição de argumentos e contra-argumentos em que as pessoas iam discutir. Não significa que elas têm que ter todas a mesma ideia, mas que a discussão não leve à violência, de fato. Então veja aí, o rapaz apresenta uma opinião, ninguém lê a matéria e fica julgando sem qualquer fato. O material enviado era da possível variante do coronavírus. Antes do julgamento precisa se testar o material, etc, etc. O outro rapaz foi contestar e diz o seguinte: parece que você não entendeu a gravidade. Mesmo sendo uma possível variante, o risco já existe, na menor das hipóteses. Tomara Deus que não, mas o risco envolvido numa ação dessas, há riscos numa ação dessas, você não entende? Então, esse questionamento, a gente pode perceber que ele usa argumentos que são válidos, que são verdadeiros, para contestar o que o outro disse, certo? É muito diferente desse outro comentário que foi feito na mesma postagem. O rapaz diz assim, ó. O cara já é errado enviar material biológico por iFood, tem um mínimo de noção. Misericórdia, que raciocínio vago, parabéns, cientista da NASA. Então, quando você lança uma piadinha, já dá aí o ar de deboche e acaba entrando nessa condição aí da perda do diálogo, certo? Tem outro exemplo aqui que a gente pode perceber, esse é ainda mais polarizado, falando sobre o novo decreto do lockdown de 2 semanas, da mesma página da internet. Veja que a pessoa faz um comentário e eles queriam entender melhor tudo isso. O governo federal diz uma coisa, que liberou 42 milhões para o Ceará, existe a arrecadação do Estado, fora isso, e a rede de saúde não funciona com seus recursos garantidos no orçamento. Então ele vai falando sobre esse problema e aí outras pessoas começam a falar, ó, existe o portal da transparência, é só ir lá, papagaio de pirata é fácil. Então já tem a crítica aí, no caso, que chega ao deboche, né? Chamar de papagaio de pirata. E veja que outras pessoas chegam aí, ó, sai fora, petista, certo? Então, quando começa a partir para a agressão, gente, então já não tem mais a condição do diálogo e gera essa polarização que é a origem de muitos conflitos dentro das famílias, nas redes sociais, em vários âmbitos da sociedade. Isso tem preocupado muito, a ponto de, em 2021, as igrejas, né, a Associação das Igrejas Cristãs do Brasil, se reunirem para pensar uma campanha da fraternidade sobre a temática do diálogo.
A campanha da Fraternidade Ecumênica reúne diversas denominações cristãs, coordenadas pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. É realizada a cada 5 anos, em média, a fim de chamar a atenção para uma questão que aflige a sociedade, bem como para promover reflexões e ações colaborativas em prol de soluções. A campanha tem a finalidade de convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual. Então vejam que o problema já está tão sério que despertou a atenção de diversas comunidades, inclusive da igreja, para tentar trazer de volta essa cultura do diálogo e da não violência. O cartaz da campanha da fraternidade faz referência ao formato de uma ciranda, ou seja, todos juntos, de mãos dadas, mantendo a mesma direção. Nesse sentido, não há primeiro nem último lugar, mas sim uma unidade. Para construirmos uma cultura de paz, é preciso nos considerar algumas coisas. A paz não pode ser apenas garantida pelos acordos políticos, econômicos ou militares. No fundo, ela depende do comprometimento unânime, sincero e sustentado das pessoas. Cada um de nós, independente da idade, do sexo, do extrato social, das crenças religiosas, da origem cultural, é chamado à criação de um mundo pacífico. Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados em respeito à vida, no fim da violência, na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Isso é o que está previsto, gente, no artigo número 1, artigo 1º da Declaração da ONU sobre a Cultura de Paz, divulgada em 1999. Construir uma cultura de paz envolve dotar as crianças e os adultos de uma compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos humanos, tolerância, igualdade e solidariedade. Implica uma rejeição individual e coletiva da violência, que tem sido parte integrante de qualquer sociedade, em seus mais variados contextos. A cultura de paz pode ser uma resposta a diversos tratados, mas tem de procurar soluções que adivinhem de dentro das sociedades e não impostas do exterior. Cabe ressaltar que promover uma cultura de paz não significa passividade, ou seja, ser omisso, nem permissividade, ou seja, deixar-se acovardar, deixar-se atacar. Trata-se da prática da não violência para resolver conflitos, a prática do diálogo na relação entre pessoas, a postura democrática frente à vida, que pressupõe a dinâmica da cooperação planejada e o movimento constante da instalação da justiça. E nas redes sociais, gente? Tenho aqui algumas dicas. Se eu sou amigo de quem você não gosta, isso não significa que eu sou seu inimigo. Se eu compartilho algo dessa pessoa, não significa que eu estou provocando você. Curtir um comentário contrário a uma postagem sua, não significa que eu não goste de você. Postar uma reflexão que te desagrada, não significa uma indireta para você. Ler uma mensagem sua no comunicador e não te responder, não significa que eu te trate com descaso. E não curtir tudo que você posta não quer dizer absolutamente nada. Se eu rir de uma postagem sua, não significa que eu estou te ironizando ou satirizando. Se eu me revolto com uma postagem sua, não significa que me revoltei contra você. Se eu te bloqueei, pode ser apenas que estou buscando não te incomodar ou ser incomodado com algum
que a gente espera, ao final dessa aula de hoje, vocês se tornem esses agentes produtores da paz. Em qualquer lugar onde vocês forem, inclusive nas redes sociais, esperamos que vocês levem essa cultura do diálogo, a cultura do empreendimento da paz, da não violência. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Tchau, tchau.